Então vamos lá? Bom, eu sempre trago assuntos sobre investimentos aqui, como é que a gente pode ganhar mais dinheiro. E nesse momento, né, eu comecei a perceber alguns comentários de pessoas que têm interesse em investir, mas que não têm tanto dinheiro ainda, né? A situação do Brasil, na verdade, é mais essa do que o outro cenário. Então, assim, a gente vive num país que mais de 70% das famílias estão endividadas. A gente fala muito sobre começar do zero, a maioria das pessoas aqui tem que começar do -1 de alguma maneira. E eu vi um comentário muito interessante, não me lembro de quem foi um cara, você podia falar pelo menos em um vídeo aí pro povão, de modo geral. Na verdade, a gente já fez isso, a crítica é injusta, a gente já falou como ganhar dinheiro mesmo tendo um salário mínimo, tem vários vídeos desse jeito, mas eu concordo que o foco do canal acaba sendo muito mais as pessoas que já estão dentro de uma classe média ali, porque as pessoas que podem se beneficiar dos investimentos mais rapidamente. É porque quando a gente vai falar de investir com pouquíssimo dinheiro, a gente não consegue ver esse patrimônio crescer de maneira muito mais rápida, e essas pessoas acabam desistindo no meio desse caminho. O caminho que acaba sendo oferecido para essas pessoas, não só aqui, mas em todos os outros vídeos que eu faço no canal, é muito mais sobre como que aumenta a renda, e eu falo muito sobre isso, tem vários vídeos de como aumentar a renda, ou como eu fiz para chegar em tal lugar, como que deu certo, do que como que a gente investe. Mas hoje, nesse vídeo, a gente vai falar como ficar milionário com R$5 por dia. Será que dá, ô Vandinho? R$5 por dia? Putz, Canseira? eu acho que vai um tempinho, mas eu acredito. O que a gente vai falar hoje aqui, eu vou tentar não ser hipócrita, vou tentar ser uma pessoa razoável nesse vídeo e falar um pouco sobre essa possibilidade, se ela é real ou não, se é possível fazer isso. Sardinha raiz, antes de mais nada, like na confiança. Se você não é um sardinha raiz ainda, pô, tá vendo um maluco com uma conversinha de ficar rico, com R$5 por dia? Eu não deixaria o like se eu fosse você nesse vídeo agora. Espera, quando chegar em um momento do vídeo, você fala, não, tá, tem sentido, não é um maluco doido vendendo ilusão pras pessoas, aí sim, você pode considerar deixar o seu like, se inscrever no canal se você gostar. Então, assim, eu vou contar um pouco sobre a minha vida para fazer sentido, né? Porque acaba que não faz sentido eu começar a falar sobre como ficar milionário com R$5 por dia, sendo que eu não vim de uma origem assim. Vou começar a explicar para vocês mais ou menos um pouco sobre a minha vida. Eu nasci meio que pobre. Minha cara até mofou porque eu morava num barracão no fundo da casa da minha avó, que tinha muita água correndo. Já viu esses barracão, que é meio úmido assim? Sim. Aquele negócio dessas telhas Eternite, né? Antigas, ela jogava água para dentro daquilo, deu uma mofada na minha cara. Mas, na verdade, assim, não foi uma vida muito complicada, não. Só no comecinho ali que meu pai era palhaço, e era palhaço mesmo, de profissão, e também pintava uns quadros e vendia na feira, ele era artista plástico e tal. Minha mãe, ela sempre trabalhou em escritórios, né, ela era secretária e tal, começaram ali a vida, e nesse primeiro momento eles não conseguiram ganhar muita grana, depois a vida deles foi melhorando um pouco, e depois piorou bastante. Mas eu vou contar pra vocês, assim, sobre a reta final, que é o momento mais importante ali, que é quando você vai virar adulto, né. Então nenhum dos meus pais tinha cartão de crédito, nem o nome limpo, eu tava nessa relação das famílias endividadas na minha infância, inclusive meu irmão mais velho caiu na dívida também, porque meus pais jogaram ele na dívida ali, depois conseguiram resolver, conseguiram arrumar a vida dele, felizmente, mas pra você ver, às vezes o pobre já nasce mais fudido porque ele é herdeiro dos problemas que os pais inventaram, né? O Brasil é foda com isso. Então, sou filho de 2 devedores ali, na minha adolescência chegava aí a pegar uns 6 ônibus por dia. Já pegou 6 ônibus por dia, Vandinho? 6 busão, Vandinho. 6 ônibus. Então eu era de Goiânia, vou explicar, eu sou na verdade, né? Eu sou de Goiânia, vou explicar mais ou menos a mecânica pra vocês. Morava no Santo Hilário, pesquisa no Google aí, região nobre de Goiânia, é um dos lugares mais ricos de Goiânia, você pode pesquisar aí. E lá do Santo Hilário, você não tem uma linha de ônibus que consegue chegar no centro diretamente. É uma cidade que é muito grande, mas não grande igual São Paulo em volume de habitantes, é grande de extensão. Goiânia é muito grande mesmo, cidade muito extensa, porque o estado de Goiás é muito grande, a capital tomou um espaço muito grande. E ela cresceu muito horizontalmente e não verticalmente, igual São Paulo. Então é outro problema, porque você imagina, você fica cada vez mais longe do centro, você tem que andar cada vez mais quilômetros para chegar naquele miolo ali. E, como a consequência das nossas escolhas políticas, Goiânia nunca teve um metrô, por exemplo. Raul, mas isso é da escolha política, você tá falando mal ou bem? Não, tô falando de escolhas mesmo, do plano piloto da cidade e tal, foram escolhas ali dos políticos que decidiram que Goiânia não deveria ter um metrô em dado momento. E aí desenvolveram uma veia, né, que corta a cidade inteira, chamada Avenida Anhanguera. Você vai entender que eu tô explicando isso tudo para entender a lógica. Então, eu pegava um ônibus ali, ia pro Terminal Novo Mundo, outra região extremamente nobre também, de Goiânia aqui. Do Terminal Novo Mundo, eles estão rindo, mas o que é isso, gente? Região nobre ali. Do Terminal Novo Mundo, eu pegava mais um ônibus e ia parar no centro, que era onde eu estudava ali. Então eu pegava ali uns 3 ônibus na ida,
e pegava, 2 ônibus na ida, aí mais 2 ônibus na volta, só que eu tinha que ir trabalhar, mais um ônibus para ir trabalhar da escola e mais 2 para voltar para casa ali. Dava uns 6 ou 7 ônibus, né? Dava até mais do que isso. Vou mostrar uma foto aqui para vocês do Eixo Anhanguera, que essa foto ajuda você a entender. E eu não escolhi a dedo. Se pesquisar assim, Eixo Anhanguera lotado, eu poderia ter escolhido uma foto muito mais trágica, mas eu quis deixar essa daqui porque é uma foto mais realista. Quando eu ia pegar o ônibus ali de manhã, às 6 horas da manhã, era mais ou menos isso aqui. Tinha uma galera, mas olhando essa coisa toda, não foi nada traumático. Na verdade, nessa época eu nem sabia que eu era pobre. Eu não tinha essa consciência. Eu olhava ali e falava, é a vida. Tava todo mundo do mesmo jeito, né? Você conhecia as pessoas estavam todas umas felizes, outras tristes. É por isso que eu falo que dinheiro não tem muito a ver com felicidade. Tinha gente nessa época eu já conhecia, já tava triste. Tem gente que eu conheço hoje em dia com já muito mais dinheiro e que tá triste do mesmo jeito. As pessoas têm gente que tá sempre chateado com a vida, tá buscando alguma coisa. Eu tava de boa ali. Aí no meu primeiro ano, então, de escola pública, eu estudei no Liceu de Goiânia, um colégio também daqui, que não é muito agradável. Depois mais 2 anos num colégio conveniado. Comecei a trabalhar, contei pra vocês naquele vídeo, e a coisa foi dando certo. Só que aí eu ganhei dinheiro muito jovem ali, né? Até eu considero, né? Na época, com 19 anos, hoje em dia na internet, né, já é muito mais rápido, mas na minha época a internet ainda era meio embrionária pra essas coisas. Ela não tinha esse tanto de gente ganhando milhões assim rapidamente. Hoje em dia, que eu conheço uns 4 malucos que ganharam múltiplos milhões ali antes dos 20 anos de idade. Imagina que doideira. É rápido. Hoje em dia é muito rápido. Eu fui para um mercado muito mais tradicional. Então eu fui trabalhar em jornal, você imagina, mídia, né, antigo. O que definia a sua importância dentro do mercado ali era muito mais o seu sobrenome, né? Quem é seu pai, né? A pergunta que se faz muito em Goiás aqui. Se você é de Goiânia, você já ouviu essa pergunta certamente. E aí se você vem de uma cidade fora, assim igual o Vandinho, tá lascado. Não, você não tem um pai para falar quem é, né? Fala assim, porra, meu pai é o seu Paulo, tá lá em Anápolis. Pô, não sei lá. Como é que é o nome do seu pai, Vandinho? Antônio. Abraço pro seu Antônio. Então o seu Antônio tá lá em Anápolis, não tem nada a ver com a história. Não tem um sobrenome ali bonito para dar um charme na coisa. Essa era mais ou menos a minha situação. E aí o que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a não conversar sobre isso. Eu aprendi que era o melhor caminho, falar, pô, não sei, não tem um nome aí. Não tenho não, é isso aí, é Raul Sena mesmo. Meu pai, ele trabalhou muito tempo como gráfico e trabalhou também em jornal, o que ajudou, pelo menos ele tinha trabalhado no jornal também, então, tinha trabalhado no mesmo jornal que eu trabalhei quando era mais jovem e tal. Isso foi pelo menos contribuindo ali, ele já tinha, pelo menos uma linhagem familiar, né? Se você for ferragista em Goiânia e seu filho for ferragista, pelo menos cliente ele herda. Aquela coisa ali. E da mesma forma em qualquer mercado, né? Meu pai tinha sido gráfico, trabalhou muito tempo em gráfica, mas eu trabalhava em outra área do jornal, né? Meu pai foi mais design gráfico, eu trabalhava mais na área de jornalismo, apesar de não ser jornalista ali. E consegui ir crescendo, foi funcionando, cheguei até a ser diretor desse jornal, né? Então, eu consegui crescer e na roda dos ricos ali eu fui aprendendo a isso, que era melhor mentir sobre isso, que era melhor ignorar essa parte. E aí, com o tempo, eu fui ficando tão assim que eu descobri que funcionava melhor, fui vivendo desse jeito. E hoje em dia na internet as pessoas têm orgulho, né, da pobreza, porque aí você fala, porra, fiquei rico quando era mais pobre. Eu nunca tive esse orgulho, não. Sendo bem honesto pra vocês, eu achava uma merda isso aí. Nunca tive esse orgulho de ter nascido numa família que não tinha dinheiro nem nada disso, não. Eu preferia, inclusive, o contrário, né? E aí, quando eu comecei a investir, isso teve muito a ver com o fato de eu já estar ganhando um pouquinho mais dinheiro, não ganhava muito, né? Mas pros padrões de onde eu tinha vindo já era suficiente pra investir. Comecei a investir, fui tomando gosto pela coisa. E, cara, quando você começa a investir, mesmo que seja pouquinho, vai mudando a mentalidade, a coisa vai funcionando. E aí eu vou te explicar agora sobre o título do vídeo, né? Investir R$5 por dia pode te deixar milionário? Pode. Em quanto tempo é que é a pergunta? É muito mais sobre ter uma boa aposentadoria do que ter uma boa qualidade de vida. Não vai te deixar rico rapidamente mesmo, né? E outra coisa, ser rico e ser milionário são coisas muito diferentes também. Com 1 milhão hoje, esse estereótipo do rico que você tem, né? Comprar um Rolex e uma mansão e um carro caríssimo, já acabou seu dinheiro. Daí você deixa de ter dinheiro, inclusive, para manter essas coisas. Então, R$1 milhão ou 10 milhões de reais que seja, né? Mas se for milionário em dólar ali, você não necessariamente vai conseguir viver uma vida extremamente luxuosa. Até porque isso não é ser rico também. É possível viver uma vida extremamente luxuosa sem necessariamente ser rico. E isso aqui é uma coisa que muita gente não entende. A maior parte das pessoas que você vê dentro de carros de luxo na rua, ou que você vê com relógios caros no braço, ou com roupas legais, eles não são ricos de verdade. Na verdade, eles têm financiamentos gigantescos, pagam parcelas de tudo, às vezes moram numa casa alugada que é uma mansão maravilhosa, e é muito mais possível fingir de rico do que ser rico de verdade. Para ser rico de verdade, você teria que ser capaz de comprar aquilo ali, né? E ainda continuar vivendo a sua qualidade de vida sem mudar absolutamente nada, sem ter que se matar de trabalhar para pagar aquilo ali. Então, eu demorei muito a entender isso e é isso que eu vou tentar explicar para vocês aqui hoje. A riqueza, ela tem muito mais a ver com a liberdade, que é você poder viver de uma maneira livre, ou seja, eu posso escolher o que eu vou fazer hoje, do que com aquilo que você pode comprar. O poder de compra é diferente de riqueza. Então, eu posso acordar hoje, se eu quiser trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu quiser ficar dormindo aqui, nada de errado pode me acontecer, porque eu ganho mais dinheiro dos meus investimentos, mais dinheiro de renda
passiva do que eu preciso para viver. Essa pessoa é muito mais rica que um cara que vai trabalhar de BMW, mas ele não pode recusar um plantão no hospital que ele trabalha, porque ele simplesmente não teria dinheiro para pagar a BMW no outro dia. Ele ia perder a casa, o carro, ia perder tudo. Tem uns que iam perder até a esposa ou o marido, porque vive de aparência, de sustentar, né, os luxos de outra pessoa para se sentir melhor. Qual que é o perfil de quem investe R$150 por mês? Foi essa a pesquisa que eu queria fazer. Bom, a maioria dessas pessoas são pessoas muito focadas no futuro, que têm interesse em investir, são pessoas muito focadas no futuro, mas que não ganham muito dinheiro, né? Quanto dinheiro você precisaria ter hoje por mês para você poder fazer o que você quisesse? É simplesmente o seguinte, olha, para poder bancar minha vida atual, sem necessariamente ser forçado a tomar decisão. Uma menina que trabalha no caixa de supermercado, ela ganha atualmente um salário mínimo, 1.240, sei lá. Ela precisa de quanto? 1.240. Se ela vive já com esse dinheiro, tendo que trabalhar, se ela tiver esse dinheiro e não obrigatoriamente tiver que trabalhar naquele emprego, a vida dela melhorou. De fato, a vida dela tinha um nível que estava aqui, ela foi para outro lugar, né? Imagina, se você não tivesse que ver minha cara, Vandinho, você tá, a vida melhora demais, Vandinho. Mas é porque uma coisa é você querer trabalhar, e aí você trabalhar num lugar legal, que você tem um puta tesão de trabalhar, porque aí mesmo que você ganhasse o mesmo tanto de dinheiro, falando, porra, tô em casa e tal, você dobra o dinheiro e, porra, você tem uma vida muito melhor indo pro seu trabalho. E aí vai ser muito legal. Eu posso ficar o dia inteiro dormindo e, no entanto, aqui estou. Alguma coisa eu tô achando divertido, porque não faz sentido. Então, essa opção é que pra mim é a verdadeira riqueza. Você tem que responder essa pergunta de maneira sincera, né? Quanto dinheiro você precisaria por mês ali pra você viver uma vida? E aí a gente consegue chegar nessa conta que é a que interessa, né? Os R$5. R$1 milhão hoje, ele tem um valor e dá pra comprar algumas coisas. Se você investir aos poucos pra chegar nesse 1 milhão, quando você chegar lá, o 1 milhão não vai ter o mesmo valor. Eu não sei se você lembra, quando você era criança, você ia comprar pão lá na padaria, comprava 10 pães de sal, aqui fala, né? Como é que fala pão de sal na sua região? Fala aí pra gente. Fala o nome da cidade, né? A galera só escreve Cacetinho, não fala de onde, que aí a gente fica sempre, pô, tem um cara que mandou uma do pão aqui, cara. Até hoje eu não consegui saber a cidade. Eu respondi o comentário perguntando e não falou onde que chamava daqui, não. Eu acho que ele inventou, porque não é possível. Foi um nome todo esdrúxulo. O negócio é o seguinte, quanto você precisa ter lá na frente? Então a gente precisa atualizar esse dinheiro pela inflação, porque se a gente olhar e falar, vou investir em renda fixa ou variável, vai dar valores diferentes, né? Você montar uma boa carteira, uma estrutura, você poderia render aí sim de 12 a 16, até 20% ao ano, né? Com certa estabilidade. 20% é mais difícil que a rentabilidade média do Warren Buffett, né? Só que essa rentabilidade é a rentabilidade que a gente chama de nominal. Você vai chegar em R$1 milhão, talvez muito mais rápido do que o número que eu vou colocar aqui, só que esse 1 milhão não vai ter o mesmo valor lá na frente, porque você olha, 27 anos do plano real, por exemplo, ele já perdeu 85% do poder de compra. Então, tem uma conta que é mais simples. Imaginando um cenário onde você atualiza os R$5 que você vai investir todos os dias pela inflação, você precisa atualizar. Toda vez que mudou a inflação do ano lá, a inflação foi 10%. Você teria que acrescentar 50 centavos. Então você teria que passar a investir 5,50. Se você fizer isso, nas contas que eu fiz aqui, a gente pode considerar que a sua rentabilidade real daria para ser de uns 8% ao ano, mesmo se você não for um incrível dos investimentos, se você não tiver um conhecimento muito bruto. Você ia pegar e escolher bons títulos de renda fixa com alguma cobertura do IPCA, que é a inflação, né? Esses títulos também com essa cobertura. Já tem título que paga esses 8% já hoje, direto, CDBs ali, etc. E como você vai estar sempre na segurança do Fundo Garantidor de Crédito, que é a FGC, você pode investir nesses títulos que, mesmo que essa instituição financeira vá à falência, você receberia o seu dinheiro ali. Então imagina um cenário que você vai investir R$150 por mês, por exemplo, que é R$5 por dia, e vai corrigir pela inflação sempre que acontecer, e além disso vai investir em títulos que corrigem pela inflação de novo ali, a gente poderia chegar nos 8% tranquilamente, até mais, na verdade, tô jogando um número bem pessimista aqui. E se você fizesse isso em renda variável e tal, cara, talvez você poderia ter uma surpresa e chegar até a números maiores, mas a renda variável a gente não consegue montar essa previsão que a gente precisa aqui, né? Porque não dá pra travar, a renda variável vai render 8% ao ano. Aí vem o Ibovespa cai 15% no ano, valoriza 30% no outro, porque é assim que a merda funciona. Então, não dá. Aqui com 8% você poderia, inclusive, escolher fundos imobiliários. Só a renda do fundo imobiliário, sem a valorização, já dá isso, 8% ao ano. Sem a valorização. Então, assim, e ele reajusta acima da inflação. Então, você teria ali um investimento melhor. Então, 8% é bem realista. Só que aqui que a coisa complica. Seu objetivo é R$1 milhão, né? Você vai começar com R$150 por mês e vai investir aportes mensais de R$150 por mês. Olha, para chegar em 1 milhão, cara, mas demora. Se tiver 20 anos agora, você chegaria com 70 anos. Não faz sentido, né? Você vai ter um total investido de R$90 mil e um resultado de R$1.077.164.019. Não vai ser 50 anos, seria uns 47 ali para chegar no primeiro milhão, 48 e alguma coisa. Só que a gente poderia dizer que você ficou milionário na sua aposentadoria, né? Deu certo, você passou a vida inteira investindo R$150 por mês. E nesse momento lá, se você quisesse viver de renda aos 70 anos, você teria R$6.885 por mês ali para viver. Só que, velho, você passou a vida toda investindo ali, né, com sacrifício para chegar lá na frente num objetivo de velhice.
É ruim? Eu diria que já é melhor que a vida de 90% da população. Quantas pessoas vão se aposentar com R$ 6.885 na velhice, né? Isso corrigido pela inflação. Então, assim, é realmente esse poder de compra na velhice. Eu te arriscaria dizer que quase ninguém, sabe? Da população brasileira, não sei se 10% chega, 5% talvez. Porque a maioria das pessoas se aposentam com um salário mínimo, quando muito 2. Aqui a gente está falando de 4, né? Ou quase 5 salários mínimos. Então, é um padrão de vida muito melhor do que o da maior parte da população. Foi uma vida boa? Bom, a pessoa passou a vida toda ralando e vai viver lá com R$ 7.000. Eu não imagino isso aqui pra mim, não. Eu não gostaria de ser feliz só nos últimos anos de vida. Então, eu acho que você pode imaginar muito mais esse cenário de investir R$ 150 por mês aí, ou R$ 5 por dia, como um seguro. Se alguma coisa acontecer na sua vida, pelo menos, né, se tudo der errado, pelo menos você sabe que lá na sua aposentadoria você vai ter ali uma vida mais razoável. Mas o mais importante seria aumentar esses aportes. E quando você tiver que tomar decisões um pouco mais arriscadas, depois de certo patamar, você vai ter uma condição de tomar as decisões mais arriscadas, talvez mudar de emprego, de tentar uma especialização e alguma coisa diferente disso, porque você vai ter um patrimônio maior, né? Então, por exemplo, aos 30 anos ali você vai ter 280 mil corrigidos pela inflação, que provavelmente naquele momento já vai ser mais de 1 milhão, muito mais de 1 milhão do que 30 anos, né? Você vai ter ali corrigido pelo IPCA, etc. Vai ser mais de R$ 1 milhão. Então, nesse momento, você já teria uma renda mensal ali de, 1.800 corrigidos pela inflação. O salário mínimo, muitas vezes, ele não consegue se corrigir tão amplamente assim. Então, você ganharia mais de um salário ali, simplesmente tranquilo, porque vai estar corrigido pela inflação, você vai ganhar mais de um salário mínimo ali na teta. Já te dá uma liberdade maior para você tentar alguma coisa. Se tudo desse errado, você teria uma aposentadoria garantida. Esse valor é pouco, é muito pouco, não acho o suficiente, mas já é melhor do que absolutamente nada. E aqui tem um outro efeito que acontece quando você começa a investir, que é o que eu acho que vai acontecer com você, na verdade, se você começar a investir esses R$ 5 por dia. Não tem como, é impossível você começar a investir e não entender como as empresas funcionam, não começar a entender essas dinâmicas. Alguém que aprende a investir de fato, alguém que começa a lidar com isso no dia a dia, você começa a desenvolver um conhecimento muito maior do que o da média da população. E o natural é que você deixe de se contentar com um único salário mínimo, talvez, né? Porque uma pessoa que consegue investir somente R$ 150 por mês, provavelmente está nas camadas ali que ganha um salário e meio. Não é uma pessoa que ganha R$ 10.000 que está investindo R$ 150 por mês, né? Não é possível. A não ser que seja muito desorganizado financeiramente. Então, se a pessoa está aqui no canal também, ela está preocupada com o futuro dela, não vai continuar ganhando o mesmo salário. Não vai. É uma pessoa já diferente, né? Já é uma pessoa que está se esforçando para fazer alguma coisa. Então, assim, isso necessariamente, essa busca pelo conhecimento, de investir e tal, vai te fazer ganhar mais. E é esse o fato, né? Só de você estar aqui no canal, meio que você já consegue investir mais que isso. E eu sei, porque na pesquisa que a gente rodou, a gente não tem nem 7%, 5% do público que ganha salário mínimo. Então, era muito, a média maior ali era de 3.000 e pouco a mais de 7.000, né? E ainda tinha uma faixa grande ali, mais de 10, 20% que ganhava mais de 15 mil. Então, essa pessoa com a mesma fórmula aqui, ela vai conseguir chegar num resultado muito maior e muito mais rápido. É óbvio, muito mais rápido. O dinheiro compra tempo, compra velocidade. Então, a pessoa que investe 300, por exemplo, investe o dobro, cara, não vai chegar na metade do tempo, não é assim, você não vai chegar em 25 anos, porque o tempo exige ainda, mas você vai conseguir chegar num resultado legal em 25. Se você consegue investir 600, por exemplo, você vai chegar nesse resultado legal, porra, em talvez 20. E se você consegue investir 1.000, você vai chegar, entendeu? Então vai diminuindo um pouco a margem ali. Já viram que vários vídeos da calculadora de juros compostos. Não é uma coisa, se eu investir 100 mil, então eu chego em 2 meses no que o cara vai chegar em 100 anos. Não, não é assim que funciona. O juros compostos, ele exige o tempo também. O fator tempo, ele conta muito como multiplicador daquele patrimônio. Mas isso aqui te dá uma orientação de por onde começar. É possível ficar milionário com R$ 5 por dia? Eu diria que é possível, mas não sendo hipócrita, eu diria que não é o caminho. Não é um caminho legal. Se você está nessa faixa de renda ainda, comece a fazer esse investimento para ter um seguro, para ter uma garantia de que no futuro você vai conseguir, mas você precisa aprender alguma forma de ganhar mais dinheiro, de colocar mais dinheiro na conta e não simplesmente de eu preciso investir tudo o que eu tenho aqui. Não, você precisa investir sempre, isso é uma obrigação de todo mundo, você conseguir investir de 15% a 25% daquilo que você ganha, 25% no cenário mais ideal possível, né, que a cada 4 anos você teria um de produção inteiro para investimento, mas se você não consegue ainda começar com R$ 150 ou com R$ 5 por dia, pode ser uma boa. Esse vídeo é para você que ainda ganha pouco e que tá pensando, não faz sentido e tal. Cara, faz, porque no fim das contas, a sua vida vai ser muito pior se você não fizer isso. A fila do INSS não é legal, não ter dinheiro para comprar os seus remédios não é legal, não ter dinheiro para ajudar um filho se você precisar não é legal. Então isso aqui pelo menos te dá um mínimo de garantia que em algum momento da vida, né, certamente você vai ter esse dinheiro ali. E se as coisas não acontecerem da maneira que você esperava, se for melhor, vai ser muito mais rápido, mas você já vai ter começado
estruturado, já vai ter colocado a curva de juros compostos para rodar, já vai estar pronto para esse momento. Não fique esperando você ganhar mais dinheiro para começar. Começa logo, que isso aqui é urgente. E agora, se você já está nessa outra faixa, pô, Raul, já consigo investir uns quinhentão, então assim, eu queria saber o que dá para eu fazer, né? Em que ponto que eu posso chegar? Eu vou te dizer, vai lá, auvp.com.br, clica aqui, quero fazer o meu teste, preenche o questionário para mim aqui. Se você me explicar que situação que você está e tudo, a gente vai escolher. Se você puder entrar na UVP, é uma autorização mesmo, porque nem todo mundo a gente pode ajudar, tem um público de pessoas que, pô, quer gastar quase todo o dinheiro dele pagando aqui pra gente ensinar ele a investir. Isso não seria útil para ele, né? A gente precisa de uma pessoa que já tenha algum faturamento ali, porque a gente consegue melhorar a estratégia dela, consegue colocar mais dinheiro. Raul, e se eu tô nesse comecinho? Cara, aqui no canal, aprende a investir em tesouro, aprende a investir nas coisas mais básicas, você vai montar uma estratégia ali e vai chegar um momento que você vai ganhar mais, vai entrar na UVP e vai desenvolver uma estratégia mais completa. Por enquanto, essa estratégia mais básica vai ser mais que suficiente para te ajudar nesse começo da jornada. Se já tá mais de 500, responde aqui para mim direitinho, se você não tem pendências no SPC Serasa e tal, a gente vai te ensinar a investir, vai te ensinar a montar uma estratégia muito foda para você. E detalhe, se em 60 dias, que é o tempo da UVP, você não aprender a ter uma carteira invejável, absurda mesmo, assim, que de dar orgulho, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Então eu espero que o vídeo tenha ajudado. Não é aquele vídeo que fica fazendo falsas promessas, o povo tá acostumado, você vai ficar rico, meu Deus, coloca aqui uma rentabilidade de 17 para mentir para você, fala que você vai ter ganho de 200%. Isso não existe. Infelizmente, se você fizer isso aí sim, aí você vai atrasar e nem aos 70 anos não vai ser possível. Na verdade, você vai simplesmente perder o dinheiro. Não é a perspectiva mais animadora do mundo, mas é a verdadeira. Então seria ter um salário mínimo, ou mais de um salário mínimo daqui 25 anos advindo de um esforço que você não tem que fazer. É o melhor cenário, não é mesmo? Mas é o possível. Então é por isso que a gente chama a única verdade possível e não a única promessa que sem jeito. Então beijo pra vocês, até o próximo vídeo.